Olá, irmãos, a paz seja com todos. Nesse momento estarei deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 35, que fala sobre a obediência dos recabitas, que é dada a Judá como exemplo. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa dos recabitas e fala com eles, e leva à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Versículo 4. E os levei à casa do Senhor. 5. E pus diante dos filhos da casa de Recabe taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vá e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes a minha palavra? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Irmãos, aqui o Senhor vem utilizando, como exemplo, um povo gentil, mas um povo que tinha uma qualidade, que era a obediência e a fidelidade. E Deus, ele vem mostrando, ele exemplifica ali mesmo na prática. Ele vem mostrando que esse povo é realmente obediente ao que seus antepassados colocou como ordem para eles. Os recabitas, eles obedeciam o que Jonadab falou para eles que eles tinham que fazer. Então eles tiveram uma mudança muito grande em suas vidas, porque os queneus, os recabitas eram do povo dos queneus. Então eles tinham uma vida instável, eles tinham suas casas, eles habitavam nos lugares certos. Mas a partir desse momento que Jonadab deixa outras instruções para eles seguirem, para eles obedecerem, eles passam a ser nômades, eles não podem mais fixar em terras, eles não podem mais semear, eles têm uma série de restrições. E o que é mais relevante aqui, nesse povo, é que eles obedecem, mesmo sem questionar, embora tenha sido uma mudança na vida deles, e é uma coisa que eles levam durante anos, gerações e gerações, são obedientes à palavra do patriarca, da família. E Deus, ele usa, ele fala como os recabitas, eles obedecem o que Jonadab falou lá anos atrás, e vocês não escutam o que eu falo com vocês. Eu envio profetas, eu falo diversas formas e vocês não dão ouvidos. E quando Deus vem falando sobre a obediência é uma coisa muito, muito importante na nossa vida e na palavra do Senhor. Na palavra de Deus a gente pode ver que a obediência, ele gera honra e a desobediência gera consequências. Aqui no final, depois os irmãos podem ler tudo, porque é bem extenso, mas no final do capítulo, Deus vem recompensando, vem honrando os recabitas, dizendo que nunca faltará um representante para essa família na terra, porque eles eram obedientes à autoridade, às ordens da autoridade da família deles. Então, Deus vem falando sobre isso. E a gente vê vários outros exemplos, Abraão foi obediente, levando seu filho para o sacrifício, e Deus o honrou, provendo, o cordeiro, provendo o sacrifício. Deus honrou a sua geração. A gente vê Davi. Davi era um homem que ficava lá no campo, lá numa atividade sem nenhum prestígio, mas ele era fiel ao Senhor, ele era obediente ao Senhor, e Deus o honrou, ele foi um grande rei. A gente vê aqui, na própria palavra, outros exemplos de desobediência, que foram consequências gravíssimas, Adão e Eva, que desobedeceram, Saul, que desobedeceu a ordem, que era acabar com tudo que tinha lá no acampamento, dos amalequitas, e ele simplesmente pegou tudo que era de bom,
pegou lá as vacas, pegaram os animais para poder oferecer sacrifício. E o que Samuel fala para ele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, irmãos, que nós venhamos ter isso sempre em mente. A obediência é algo que nos leva a um momento de honra realmente com o Senhor. O Senhor honra a quem obedece, quem é fiel à sua palavra, às autoridades. Toda autoridade, como diz lá em Romanos 13, foi constituída por Deus. Então, muitas vezes a gente pode até não concordar com algumas coisas. Sim, mas nós temos sim que honrar, nós temos que obedecer. Hoje em dia estamos passando aí, né, por um momento muito diferente até, né? E nós temos diversas restrições, como o povo aqui os jecabitas passaram a ter várias restrições. Nós também estamos passando por um momento de restrição, de isolamento social, de ter que, se for à rua, ter que usar máscara, que é horrível, ninguém gosta. Mas são ordens que estão vindo de cima, são orientações que estão sendo passadas pelos nossos autoridades, né? Autoridades da saúde, autoridades políticos. Independente se a gente concorda ou não, se isso não fere os princípios, isso não está ferindo os nossos princípios que o Senhor nos deixou, então nós temos sim que obedecer. Né? A gente sabe que muitos aí não estão podendo fazer o isolamento porque tem que trabalhar, né? A gente sabe que tem essas coisas, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Então Deus conhece cada um de nós, então Ele sabe se nós estamos sendo realmente obedientes, fiéis dentro da nossa casa. A gente não está podendo ir congregar e cultuar lá com nossos irmãos, mas na sua casa a obediência, a fidelidade ao Senhor continua. Ou você só é fiel lá quando está lá no altar, quando está lá com os seus irmãos reunidos, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Ser fiel à palavra do Senhor, aos ensinamentos. Que esse seja o momento da gente praticar tudo que a gente aprendeu. Durante todo esse tempo que a gente esteve reunido, que a gente teve aquele contato mais próximo. Então agora é o momento da gente colocar tudo em prática, né? Então, junto com a nossa família, será que você está tendo mais tempo agora para poder buscar o Senhor junto com seus familiares? Será? Será que dentro de casa agora você está conseguindo se dedicar mais à palavra, ao ensino aos seus filhos, né? Será? Então, a gente tem que aplicar sempre a obediência, a fidelidade ao Senhor. Assim como os queneus, assim como os jecabitas, né? Que eram um povo queneu. Os jecabitas, assim como eles eram fiéis às orientações que foram passadas para eles, será que hoje você coloca em prática tudo que foi passado para você? Né? Então, que a gente venha realmente pensar sobre isso. Sabedoria, sempre. A gente venha sempre buscar na palavra do Senhor. E que a obediência é algo surpreendente e gera honra. Por mais que você tenha que fazer renúncias, por mais que você, muitas das vezes, vai te doer obedecer. Muitas das vezes vai. Mas que aquilo venha servir para o nosso aprendizado e que venha gerar dentro de você a certeza de que o Senhor jamais vai te deixar. Mesmo que para você cumprir aquilo seja algo bem difícil, creia que o Senhor está contigo. Nós venhamos obedecer e ser fiéis ao Senhor sempre.